Os eventos ocorreram de acordo com as expectativas de Lei Lin. Vários ogres vieram para desafiá-los de vez em quando, de 5 ou 6 para mais de uma dúzia de vez em quando. Obviamente incapazes de prejudicar seu grande grupo, eles fugiriam com suas caudas enfiadas entre as pernas, às vezes deixando numerosos cadáveres para trás. Muitos mercenários estavam aterrorizados no começo, mas com o passar do tempo, eles se deitavam em suas frentes nos telhados das carruagens e observavam as maneiras patéticas pelas quais os ogros fugiam enquanto explodiam em gargalhadas. Essa atitude relaxada chegou a infectar os Asenrocks. Lei Lin descobriu que além de Siegfried e daquele bruxo, os outros membros pareciam superestimar seus inimigos. Há mais 2 dias até sairmos dessa região. É a missão mais fácil que a velha Peme já fez. Enquanto o grupo prosseguia, o anão, Peme, agarrava-se à sua garrafa de álcool como se fosse precioso, e seu nariz de brandy brilhava intensamente. Eu nunca mais quero ver esses vermes nojentos. O ressentimento de Rafinia era óbvio. Desde o momento em que tentara se exibir, não participara dos ataques aos ogros. Parecia que esta pequena dama ficara assustada com a dolorosa experiência ao. Neste momento, os terríveis gritos dos ogros soaram à frente do grupo. A velha Peme soluçou contente, nem um pouco afetada pelos sons. E que, novamente, aqueles que estão nos dando dinheiro de graça estão de volta. Eu me pergunto quem terá a sorte de conseguir os ouvidos dos ogros. As recompensas são muito boas. As coisas não vão ser tão fáceis. Lei Lin desembainhou sua própria espada longa, parecendo sombrio. O que você quer dizer? Peme tinha algumas suspeitas, mas sua expressão mudou rapidamente. Gritos contínuos soaram de todas as direções, ocultando uma intenção aterradora que até mesmo fez o cavalo de batalha de Nick relinchar em aflição. Droga! A muitos deles a garrafa de Peme caiu no chão, criando um som pesado. No entanto, ele não teve tempo de sentir pena de seu tesouro e, em vez disso, imediatamente sacou a arma de fogo em sua cintura. TAK. À frente do grupo agora era puro caos. Muitos comerciantes abandonaram seus bens e fugiram por suas vidas da maneira que vieram, criando um alvoroço ainda maior. Houve muitas baixas entre os mercenários, e um grande número de figuras altas podia ser visto à distância. É uma armadilha. Nós fomos cercados. Socorro! Existem mais de 200 ogros. Droga! Onde estão os Asenrocks? Onde está Siegfried? Ele já poderia ter morrido pelas mãos dos xamãs de ogro. Muitas vozes se misturaram, e todo mundo ao lado de Lei Lin imediatamente empalideceu. Eles foram então afogados em um fluxo caótico de pessoas, forçadas junto com a multidão. Desamparados como as folhas em um tufão, eles tiveram que fugir por suas vidas. Irmã Era, gritou Rafinia, pulando na carruagem do cavalo e assumindo o trabalho do guarda que havia desaparecido, segurando firmemente as rédeas. O ladrão Alfling parecia querer ajudar, mas era incapaz o suficiente e desapareceu nas massas. Quanto ao arqueiro humano, aquele sujeito tinha entrado no precioso cavalo de Rafinia, Nick, e galopou rapidamente quando o caos começou. Rafinia precisou controlar a carruagem do cavalo e não teve tempo de se preocupar com isso, o que permitiu ao arqueiro roubar o cavalo com sucesso. Lamentos e gritos podiam ser ouvidos de novo, e os rugidos e gritos dos ogros atrás deles eram os catalisadores mais fortes. Todo o grande grupo de caravanas desmoronou completamente. A multidão empurrou e apertou o caminho. Para seguir em frente, eles não se importaram em apontar suas armas para o próprio povo. Com tamanha confusão, Lei Lin desapareceu rapidamente junto com a carruagem. Claro, essa era sua intenção. Então isso realmente era uma armadilha. Embora seja apenas uma formação de bolso, eu não esperava que esses ogros fossem tão inteligentes. Eu realmente não posso mais desprezá-los. No momento, a pesada carruagem de cavalos era como um veleiro quebrado em um tsunami,
prestes a ser destruído a qualquer momento. O anão PM de antes já havia desaparecido. Baseado em seu físico, Lei Lin só podia rezar para que PM não fosse pisoteada até a morte no caos. É a minha chance. A figura de Lei Lin dançou agilmente através da multidão, indo na direção oposta. Os gritos dos ogros eram ainda mais claros lá, e os sons horríveis de carne rasgante soaram. As principais forças do THE Ogres deveria estar aqui. Eu posso aproveitar perfeitamente esse caos. Além disso, os olhos de Lei Lin brilharam friamente. Os ogros não tinham uma vantagem numérica sobre o grupo mercenário. Eles poderiam tentar derrotá-los de frente, mas isso teria um custo terrível. Em vez disso, eles montaram uma emboscada, mesmo deixando uma rota de fuga na parte de trás. Isso não foi de boa vontade. Seu objetivo era incitar ainda mais o caos entre o grupo quando ainda havia uma chance de escapar. Nem todo mundo seria corajoso o suficiente para olhar para frente e arriscar suas vidas. Para ter uma chance de sobrevivência, quantos não hesitariam em atacar seus próprios companheiros? Mais importante ainda, perseguir soldados dispersos era uma batalha que praticamente não podia ser perdida. Só os líderes de duas cabeças ou xamãs de ogros poderiam propor tal plano. Os olhos de Lei Lin brilharam. Então a única maneira de sobreviver é seguir na direção oposta e romper essa formação. Suas principais forças estão aqui, e haverá muitos soldados e prisioneiros dispersos. Haverá pouca chance de pessoas me perseguirem. Enquanto eu conseguir um cavalo rápido e correr por um tempo, poderei sair desta região cheia de ogro. Aqueles que puderam ver este caminho e tomá-lo foram verdadeiramente determinados e mantiveram a perseverança. Era uma pena que Lei Lin pudesse ver praticamente ninguém que tivesse tomado a mesma decisão que ele. Talvez houvesse alguns mercadores inteligentes capazes de entender isso, mas o pânico deles diminuíra sua capacidade de pensar em grande quantidade. Ou talvez eles estivessem conscientes, mas não tivessem a força para fazer isso, e só pudessem acompanhar a multidão e rezar para que a deusa da sorte ajudasse em sua fuga. Além disso, se eu não for para as linhas de frente, onde vou conseguir ogros de alto nível para absorver a força? Lei Lin explodiu em uma grande carruagem de cavalos vazia. Ele não estava mais vestido com armaduras de couro, e a espada longa de aço que usava normalmente era jogada de lado. Vestiu-se com roupas pretas justas, usando o mesmo para esconder metade do rosto como um ladrão comum. O anel de magia brilhava fracamente de sua mão esquerda de vez em quando, e havia uma luz fria e sangrenta que tremeluzia nos punhos de sua mão direita, como a língua de uma cobra venenosa. Quanto mais ele ficava, as pessoas menores lá estavam. Bandeiras, carruagens, armaduras e armas foram abandonadas em todos os lugares. O sangue corria sem fim, formando poças vermelhas escuras no chão. Alguns ogros ocasionalmente mastigavam os cadáveres incompletos, apenas a visão sozinha o suficiente para aterrorizar alguém. Havia alguns grupos mercenários ainda imersos na batalha. No centro, a bandeira do Senrox ficava alta. Capitão, nossos irmãos não podem aguentar por muito tempo. O mago acenou com o braço, e o Inspirational Boost e vários feitiços semelhantes foram lançados incessantemente. Permitiu que os mercenários próximos se animassem. Os Senrox e alguns outros grupos mercenários de meia-idade já haviam detido uma grande parte dos ogros, permitindo que os grupos mercadores pudessem escapar. Um fluxo interminável de ogros ainda rodeava, mesmo superando-os neste ponto. Compramos a eles o tempo para fugir. Fizemos nossos trabalhos. Prepare as magias. A equipe inteira se dispersará e sairá. Vamos nos encontrar de novo no Giant Rock Town por onde passamos mais cedo. Siegfried tinha agora aqui saltando ao redor de seu corpo. Sua armadura emitia um leve brilho e, surpreendentemente, era um artefato mágico de alto grau. Sua gigante lâmina branca prateada agora estava manchada com o sangue dos ogros. Quebrador do céu.
O poder aterrorizante da técnica de batalha de um lutador de alto nível era muito mais poderoso que o de Rafinha, que explodiu como uma flecha, instantaneamente resultando em massivas baixas entre os ogros. Houve até algumas rachaduras no cerco. Breakout. Siegfried pediu seu cavalo em loucura, mas ao passar pelo assistente, ele falou em voz baixa: "Vamos sair pela frente e se reunir na maior cidade à frente como um veterano capitão de uma equipe." Siegfried não era tão justo e grande como parecia ser. Na realidade, pessoas boas nunca fizeram isso por muito tempo como mercenários. Enquanto ele e o mago vivessem, os Rocks poderiam ser reconstruídos a qualquer momento. Apenas da perspectiva de um mercenário, ele se saiu muito bem. Ele não deveria ser repreendido pelo que disse no último instante. Nos bastidores do campo de batalha, Lei Lin se escondeu nas sombras e abraçou os braços enquanto avaliava Siegfried, mas os ogros desta vez não são exatamente assim tão simples. Ele olhou além do cerco bem na frente dele. Na parte de trás, ele viu uma sugestão de intenção de matar. Cadeia relâmpago. O bruxo de manto preto rasgou um pergaminho e LG cadeias de Tining explodiram, saltando através do grupo de ogros. Aqueles que foram atingidos entraram em colapso com um grito, um cheiro carbonizado transmitindo e abrindo um caminho para o bruxo. Ao ver isso, o mago ficou encantado. No entanto, antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, uma poderosa ondulação mágica foi transmitida de longe. Merda! A expressão do mago mudou rapidamente.